mudar de livro, mas eu sempre sou atraído por esse livro, que durante esse ano que passou, esteve muito presente no meu coração. Gênesis 8, do 1 ao 6. E a mensagem desta manhã é a eternidade do transitório. A eternidade do transitório. Vamos lá então? Gênesis 8, 1 a 6. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Pai querido e santo, mais uma vez pedimos a Ti, fala conosco. Mais uma vez pedimos a Ti, abra os nossos ouvidos para compreender a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ninguém conhece a mente de Deus. Ninguém. Na experiência do homem com Deus, o que fica claro é que nós somos conhecidos por Ele. Todas as vezes que um homem teve uma experiência extra-humana, né, com Deus, como Moisés, aquela visão da sarça, o apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, Abraão, Daniel, nessa experiência deles com Deus, eles não conheceram Deus, porque é impossível você conhecer Deus em sua totalidade. Você conhece o que Ele está revelando para você. E a certeza que eles tinham era: eu sou conhecido dEle. E eu estou aprendendo quem Ele é a partir da sua revelação a mim, a partir do que Ele me fala. O seu caráter vai ficando cada vez mais exposto à medida que eu vou compreendendo. Obviamente que nós conhecemos ao Senhor por meio do que se fala dele, mas o que se fala dele foi resultado de uma experiência com ele. Nós provamos a existência de Deus através de tudo. Analisando a natureza, analisando tudo, você chega à conclusão de que é impossível que tudo isso exista sem que haja uma inteligência por trás de tudo isso. Mas isso não é conhecer Deus necessariamente. Conhecer Deus tem a ver com a experiência pessoal, que é dada a todo homem. Sendo assim, nós oramos e pedimos direção, é porque nós não sabemos o que está na mente dele. Nós não sabemos nem o que está na mente um do outro. Como é que nós vamos saber o que está na mente de Deus? Às vezes nós ficamos confusos em relação ao que está na nossa mente. Imagine então conhecer a mente de Deus. Então, a única certeza que nós temos desse relacionamento é que somos conhecidos por Ele. Porque quando nós oramos e Ele nos responde, a gente tem a primeira certeza: alguém me ouve. Alguém que não está aqui me ouve. Alguém que eu não consigo ver com os olhos naturais e nem com outros olhos, porque eu não tenho outro olho para ver. Eu só percebo a sua presença, e se Ele usar uma voz audível, eu ouvirei. Os meus sentidos captarão o que Ele se manifestar a mim, obviamente. Mas ninguém nunca viu Deus. Se ninguém nunca viu Deus com os próprios olhos, muito menos vai conhecer a sua grandiosa mente. Mas vejam bem,
Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, foi a forma humana de expressar o fato ocorrido. Certo? Uma forma humana de expressar o fato. Porque se nós não conhecemos a mente do Senhor, como é que nós podemos afirmar que Ele se lembrou? Se lembrou seria uma espécie de perder o domínio da memória em um determinado período. Lembrou-se, a partir da nossa maneira de compreender a palavra, implicaria, de certa forma, em uma espécie de necessidade. E necessidade está no campo da limitação humana. E Deus não tem necessidades, porque Ele é Deus, Ele é tudo. Quando eu digo Ele é tudo, eu não estou dizendo que Ele é as coisas são criadas por Ele, Ele é tudo porque as coisas estão nele. Tudo está nele. Então vejam bem, precisar seria a necessidade de ter algo. Se Deus tivesse se esquecido, na conclusão que nós temos da palavra, precisar, esse lembrou-se seria de alguma maneira ter precisado. E ao que tudo indica, é lógico, tanto nas escrituras como na sua realidade, é que esse lembrou-se Deus é apenas uma expressão humana. A forma que o homem tem para narrar o fato. Por quê? Porque tudo indica que foi proposital. A Bíblia mostra que o tempo em que Deus aparece após o dilúvio foi proposital. Aliás, não foi Ele que tinha dito para Noé fazer o que devia fazer? Então nós não estamos falando de alguém que fez algo, esqueceu e voltou de novo, não. Nós estamos falando de alguém que está no controle exatamente de tudo que está acontecendo. Agora, óbvio, para falar da manifestação de Deus, nós precisaremos usar uma gramática, um meio de expressão, e o nosso meio de expressão, ele é falível. Quando o Espírito Santo enche aquele local em que os discípulos estavam envolvidos, a visão que eles tiveram é uma espécie de línguas repartidas como que de fogo. É o que vem à mente deles, é o mais é o que parece. Não é línguas, né? Imagina a língua repartida como que de fogo. É o que faz, é o que ajuda eles a associar a partir da experiência com os elementos físicos. Então vejam bem, essas necessidades não se aplicam a Deus, é nossa. Todas as vezes que nós fomos até as Escrituras, e todas as vezes que nós fomos dobrar os nossos joelhos para falar com o Senhor, nós temos que lembrar de uma coisa: eu estou falando com alguém que me conhece. Eu estou falando com alguém que está acima de todas as coisas, e o que eu penso não é nada diante daquilo que Ele é. A minha comparação em relação à fé, em relação a Deus, a minha associação de Deus com qualquer coisa, ela é falível. Tudo o que eu ouço de qualquer homem, de qualquer pregador, ainda é pouco diante da realidade de quem Deus é. Não existe nenhum ser humano, e nunca existiu um ser humano, um pastor, um bispo, um apóstolo, que tenha dito toda a verdade a respeito de Deus. Não tem porquê, porque ele é homem, falível. Não existe ninguém que nós possamos olhar e falar assim: essa pessoa tem a medida exata de Deus, e para ela eu olharei e ouvirei
tudo sempre, porque ela tem tudo o que eu preciso a respeito de Deus. Não existe. Eu vou experimentar Deus através dessa pessoa. Não existe. Experimentar Deus, a experiência com Deus, só é possível pessoalmente. O mundo da criação personificada, ele é um problema nosso. O Senhor mostra que Ele fez todas as coisas, mas quando Ele vai falar com o seu povo, Ele diz: vinde a mim. Buscar-me-eis e me achareis. Ele está se referindo a uma pessoa. Então vejam bem, tudo que aconteceu envolvendo o dilúvio foi totalmente proposital. Ainda que em alguns momentos você tenha a sensação de que parece um pouco de maldade, parece que Deus foi rude ou vingativo, e aí a gente fica tentando encontrar uma forma para que as pessoas não interpretem do jeito que a gente está interpretando. Meus irmãos, nós não precisamos falar o que não é, mas nem de um lado nem do outro. Nós precisamos compreender o que está exposto ali, e isso basta. A pregação do Evangelho não tem a ver com a nossa tentativa de fazer Deus caber dentro da mente humana. A pregação do Evangelho não implica na gente olhar para cada pessoa e imaginar o que elas vão pensar a respeito de Deus e tentar cortar as arestas dele para que ele se torne mais aceitável para as pessoas. Esquece isso. Isso não dá certo, isso não é permitido e isso não é Evangelho. Mas vejam bem, vamos entender o que está revelado das Escrituras. Quais foram as causas do dilúvio? O Senhor vai mostrar. Gênesis 6, versículo 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então vejam bem, a imaginação do homem, seus pensamentos, estavam totalmente corrompidos. O seu coração estava não só corrompido, estava corrompido continuamente. Eles eram maldosos, eles eram violentos. Vamos ler o 12 e o 13. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos ler o 13 também. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Vejam bem, coração contínuo, pensamento contínuo em sua maldade, e as suas práticas correspondiam de forma completa aos seus pensamentos e ao que estava em seus corações. Uma coisa é você viver em um país, em uma cidade, em que os representantes públicos são maldosos, são corruptos, e têm pensamentos ruins e praticam a maldade de acordo com o que está em seus corações e em seus pensamentos, sem que você saiba. Outra coisa é você habitar em uma cidade, em um país, em que isso não se restringe apenas aos representantes públicos. Todos estão nessa condição. Todos têm pensamentos maldosos, são corruptos em suas almas, são violentos e praticam tudo o que está na sua mente. Essa é uma outra realidade. O resultado disso nas Escrituras é uma violência generalizada, um caos estabelecido em todas as áreas que você possa imaginar.
Violência contra criança, violência contra mulheres, violência contra os homens, violência contra os pais, contra os filhos, enfim, violência contra todos, maldade contra todos, guerra. O desejo contínuo de nunca se encaixar novamente, mas sempre estar no ponto de contradição com o outro, a alegria na violência, a alegria no sofrimento, porque chega um determinado momento em que uma pessoa com o coração corrompido, ela não sente mais prazer na paz, na tranquilidade. Ela sempre buscará um movimento para preenchê-la, e esse movimento para preenchê-la está contido sempre em maldades, brigas, confusão. Lugar que não tem briga, que não tem guerra, que não tem disputa para ele, é um lugar monótono. Ele precisa de guerra, de briga, de confusão, porque ele se sente um peixe fora d'água, sem que ele esteja nesse mundo, nesse ambiente. Ele precisa de um ambiente de ter o que falar. E esse povo está numa condição de pecado tão grande que não é só os seus pensamentos, são as suas práticas que correspondem totalmente aos seus pensamentos. E todas as crianças crescem nesse ambiente. Vejam bem, esse é o plano de Satanás para a humanidade. Esse é o plano de Satanás para o mundo, esse é o plano de Satanás para o Brasil, diminuindo a escala. Esse é o plano de Satanás para a cidade de São Paulo, e as outras também. Esse é o plano de Satanás para o nosso bairro, para a nossa igreja. Esse é o plano de Satanás para a nossa casa. Esse é o plano de Satanás para as nossas vidas interior. O caos, a insatisfação, o repúdio à paz, o repúdio à paz, o repúdio a tudo aquilo que é harmônico, a alegria na desarmonia, a alegria na dissensão, a alegria em ter coisa ruim para participar. E quando não houver, haverá falta, haverá aquela sensação de que as coisas não estão acontecendo, porque eu necessito ser alimentado pela comida do próprio Satanás, que é a divisão, a contenda, a ira, a violência, a desarmonia, em sua completude. Aquela desarmonia que não tem mais retorno. E uma vez inseridos nesse contexto, todos aqueles que estiverem à nossa volta também estarão. Ainda que eles lutem contra isso, eles também estarão nesse contexto. Porque todos serão afetados. Bom, é bem verdade que essa é a consequência do pecado. Mas de alguma maneira isso foi limitado antes dessa passagem, lá em Adão, certo? Quando Deus prepara uma roupa. Quando Caim mata seu irmão, e ele está convicto do seguinte: o justo é que qualquer pessoa que me achar me mate. Porém, ele diz, apesar disso ser justo, Deus vai falar assim: quem matar Caim será 7 vezes mais pecador. A condição humana, para ter continuidade, é necessária intervenção divina. Só por aí já é possível pensar o seguinte: olha, Deus não é mau. Mal sou eu. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Só por aí já basta para a gente entender que, se existe ainda um conceito de bondade na essência humana, isso só é possível a partir da energia do próprio Deus. Nós vamos entender melhor aqui. É bem verdade que Deus cumprirá o que prometeu a Noé. Ele disse que enviaria o dilúvio.
O objetivo de Satanás é esse: antecipar os homens a viverem no inferno. Dizer que o inferno é o lugar da ausência de Deus é muito comum a nós. A gente fala, onde é o inferno? E aí a gente ouve as pessoas falarem, o inferno é o lugar da ausência de Deus. Em parte sim, mas só pode ser no sentido figurado. Não é? Só pode ser no sentido figurado. Porque não existe algum lugar que esteja para além de Deus. Não existe um lugar que Deus não esteja. Se eu disser que existe um lugar que Deus não esteja, a ausência de Deus no sentido literal, eu estou admitindo que Ele não tem controle de alguma coisa. E é Ele quem cria todas as coisas. Se Ele vai enviar o homem para o inferno, é porque foi Ele quem criou aquilo ali e pronto. Não adianta você querer pensar diferente. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Para além dele não existe nada. O além se curva a Ele, porque Ele vai mostrar isso muitas vezes. O Apocalipse mostra o que está para além do tempo, e nós já, de certa forma, sabemos alguma coisa. O que nós conhecemos do Apocalipse é a ultimidade das coisas. A ultimidade significa que irão acontecer coisas que ainda não aconteceram, e nós saberemos o que ainda não sabemos. Será esclarecido aquilo que nós ainda não sabemos. Não quer dizer que nós conheceremos tudo a respeito de Deus, porque é impossível. Nós continuaremos, de alguma forma, aprendendo e conhecendo ao Senhor. Mas vejam bem, para além de Deus não existe nada. Então, apesar de falarmos que o inferno é o lugar da ausência de Deus, só pode ser no sentido figurado, obviamente, nunca no literal. Agora, algo nós podemos falar com muita certeza: o inferno é o lugar onde a rejeição de Deus é contínua. Isso aí nós podemos garantir. O lugar que Deus rejeita. Nós percebemos isso na parábola do rico e Lázaro, que ali há a rejeição de Deus naquele lugar. O rico está convicto de que ele não pode resolver o problema, ele tenta interferir, ele tenta pedir para, inclusive, falar com os seus parentes, para que eles não vão para o lugar que ele está, mas é um lugar de total rejeição. A fala do rico não é uma fala de arrependido, é uma fala de quem ainda de alguma maneira quer uma certa vantagem. Mas vejam bem, é uma fala de quem de alguma maneira quer desfrutar de uma certa injustiça por querer dizer para Deus o que ele tem que fazer, e Deus já disse como seria. Irmãos, Deus se fez homem não para aprender o que é ser homem. O verbo se fez carne exatamente porque ele sabe o que é ser carne. Não existe absolutamente nada em Deus, nada que ele tenha feito, que implique na ausência do que ele conhece. Nada, querida irmã. Tudo ele sabe. Nós precisamos compreender o que ele está nos falando. Esse milagre do divino, quando está presente entre os homens. Vejam bem. Após Deus ter concluído o que disse que faria, Ele vai informar que a verdade a respeito do homem continua. O capítulo 8, versículo 20 e 21 diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice.
nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então vejam bem, o dilúvio veio, dissipou toda a carne. Moisés e seus familiares estão na arca. Eles saem, a primeira coisa que eles fazem é um culto a Deus, porque eles sabem que é isso que eles têm que fazer, e o coração deles estão acostumados, no bom sentido, a fazer isso. Isso os diferencia provavelmente dos demais. Cultuar a Deus é algo que está no coração de todo verdadeiro cristão. Um cristão que não tem desejo de cultuar, posso garantir para você, não é cristão. Ele é simpatizante. Cristão que tem experiência com Deus, ele é um cristão que cultua. Não existe cristianismo sem culto. Está no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento, somente a Ele prestará culto. Está escrito lá. Impossível fazer diferente. Não tem um caminho próprio que eu crio. Não existe. Então vejam bem, apesar de tudo isso, de eles terem feito um culto ao Senhor, o diagnóstico de Deus vai ser evidenciado aqui. Qual é o diagnóstico? O coração do homem continua mau. A imaginação do seu coração, que nós acabamos de ler, continua má, é má continuamente. Eles saíram, eles tiveram a experiência de ver toda a carne dissipada, a experiência, aliás, de ver muitos de seus parentes e amigos dissipados, porque mesmo tendo entrado com sua família na arca, não significa que eles não sofreram, porque outras pessoas morreram. Imagine você, se a Covid-19 está aí, e você fala assim: puxa, graças a Deus não morreu meu marido e meus filhos, mas morreu o seu primo, morreu seu tio, seu sobrinho, outro e outro, um amigo do seu sobrinho, um amigo de trabalho. Isso, você trata isso com indiferença? É motivo apenas para dizer graças a Deus, porque não aconteceu comigo nesse núcleo? Eu glorifico a Deus por todas as coisas, mas não pode ser no sentido egoísta da coisa, que eu não estou nem aí, que eu trato as mortes dos outros com indiferença. É por isso que nós estamos cultuando em meio a essas restrições aqui, apenas aos domingos. Louvado seja o nome do Senhor, porque há consciência. Você acha que quando a pastora Lia pegou o Covid-19 logo lá no começo, que ela colocou lá no grupo: pessoal, estou com o Covid-19, foi por quê? Foi para dizer o seguinte: olha gente, é uma maravilha pegar a Covid-19? Com certeza não. Tem dois motivos ali. Um é: pessoal, eu não estarei com vocês, porque eu estou infectado, então eu tenho consciência. E outro é: orem por mim, certo? Essas duas realidades estarão dentro do coração dela quando ela fala, certo? Essas duas. É normal. Não é porque ela estava fora, gente. É o máximo. É uma tragédia muito interessante, é radical. Não é isso. Então vejam bem, a experiência adquirida pelos vivos após a catástrofe não irá alterar a condição da imaginação do homem. O centro da elaboração das ideias, a imaginação, o pensamento, continua corrompido. Entende? Corrompido. E é tanto isso que, para conter as práticas do homem, para que novamente o que está no seu coração e no seu pensamento não corresponda com as suas práticas e tudo volte a ser como era antes, Deus irá estabelecer uma medida de contenção, um código. Gênesis 9, versículo 6.
Aqui é depois do homem ter saído da arca, ok? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Vejam bem, o Senhor está dizendo para Noé e para os seus familiares: vocês vão crescer e vão multiplicar, essa é a ordem. Mas a imaginação do coração deles, Deus sabe que é má, isso não foi retirado. E para conter, já que a condição do coração, da imaginação, da mente não foi alterada, então será estabelecida uma medida de contenção prática. E qual será essa medida de contenção? Aquele que matar, que já era algo comum em uma sociedade violenta, será morto. E morto por quem? No juízo, será morto por quem? Em um outro dilúvio? Não. Pelo próprio homem, ele será morto. Ou seja, aquele violento, aquele que não se importa com a vida alheia, aquele que trata com indiferente a existência do outro, que sente prazer em dissipar o próximo e não está nem aí com o choro de seus familiares ou com a interrupção da vida daquele que está sendo abatido, para que esse tipo não domine e a sociedade volte a ser como era, aquele que é justo, aquele que é limpo, aquele que respeita, ele receberá a autoridade minha, Deus falando, para eliminar pessoas nessas condições. Então vejam, os 10 mandamentos, quando Deus estabelece as leis, inclusive em que a vida humana pode ser dissipada, parece que Deus é violento, mas na verdade é o oposto. É exatamente o oposto. Caso contrário, a humanidade será encerrada, porque a imaginação já está corrompida. Só tem uma forma da gente ter continuidade aqui, mediante essa condição de pecado, até o dia da transformação. Uma lei que seja justa, e que essa justiça tenha Deus como base. Fora isso, tudo é falsa humanidade. Fora isso, tudo é falsa generosidade. Fora isso, tudo é uma falsa e impensada maneira de amar. É fruto de um romantismo. Um romantismo que está baseado naquilo que a gente ouve. Já viu quando a pessoa está apaixonada por alguém que não vale a pena? Como fica, né? A pessoa que é destinada, que o meu amor, a qual o meu amor é destinado, a minha paixão está projetada, se torna em um ser, né, que não é nada daquilo que os outros falam. Não é verdade? É assim. E que até aquilo que ela assumiu que não quer mudar, que ela gosta de fazer, até aquilo que é ruim que ela gosta de fazer, a gente fala que não, na verdade ele não quer isso. A gente que não está dentro do outro quer dizer, não, ele não quer isso. Ele fala, ou ela fala, mas não é que ele quer. Sei lá, a gente acredita em algumas coisas para depois sair quebrando tudo, enfim. A gente que se ilude. Deus não. Deus conhece a mente, Deus conhece o coração. Deus sabe onde isso vai dar. Agora vejam bem, meus irmãos. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, serão baseados nessas verdades aqui. Os 10 mandamentos, que é a expressão inicial para todos os outros, toda a lei, ela é apenas o quê? Uma forma de registrar aquilo que Deus já tinha dito antes.
A nação não está começando ali nos 10 mandamentos, você entende? A lei não está começando ali, a lei já existia antes. Ali ela será estabelecida como norma nacional. Agora vejam bem, com tudo isso, o mais importante é compreender o plano da eternidade. O transitório em que eu estou inserido. E esse transitório, irmãos, não é apenas um meio pelo qual eu vivo, mas é também um fim pela qual a minha existência na eternidade se dará. Eu vou explicar isso melhor, porque eu não quero que ninguém fique sem entender. Noé não foi poupado da morte para não morrer nunca mais. Certo? Ele irá morrer depois. Não é? Porque a gente fala assim, minha vitória, quando a gente glorifica o Senhor, a gente fala que Deus é bom porque Ele não permitiu que a gente morresse. É verdade, Deus é bom porque Ele não permitiu que a gente morresse. Mas se nós tivéssemos morrido, Ele não teria sido mal. Significaria que nós estamos dentro de um propósito que nós não conhecemos, mas glorificamos ao Senhor por continuar vivendo, a gente gosta de viver. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas é lógico que a verdade vai muito além daquilo que a gente pensa. Meu filho? Observe. Noé foi privado da morte não apenas para não morrer nunca mais, e sim para viver para sempre. É diferente. É claro que parece redundante viver para sempre, não morrer nunca mais. Quando eu digo não morrer nunca mais, eu estou me referindo na condição em que ele foi privado da morte, que é aqui na terra, certo? Quando eu digo para viver para sempre, é a sua presença, de alguma maneira, estar se manifestando. A sua presença, quando vive, está se manifestando ainda entre nós. Gênesis 9, do 8 ao 12, diz assim: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, depois de vós. Veja que Deus está falando com Noé, que nesse transitório Deus está com ele, mas que esse transitório, ele faz parte de uma presença na eternidade, porque depois deles ainda eles estariam de alguma maneira presentes na vida daqueles que viriam. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Então vejam bem. É claro que Deus está falando como o Noé sobre o que ele deve fazer, como ele deve proceder durante a sua transição aqui na terra, mas ele deixa bem claro, o seu transitório aqui na terra será uma maneira de existir na eternidade. Essa eternidade que começa agora, é lógico. A partir do momento que você nasceu, você é eterno. Ir para o céu não significa que tudo vai começar lá, não. O Apocalipse deixa bem claro que o Senhor vai dizer servo bom e fiel, ou seja, há uma junção do que ficou do passado com o presente. É uma continuidade em outra condição. Não é um delete do passado para o início, o rei, não. Tanto que a gente nasce de novo no céu ou aqui? Quando Jesus fala é necessário nascer de novo, ele está falando no reino do céu, ou ele está falando aqui? Nascer de novo é aqui. De maneira que se você não nascer de novo aqui, o céu não existe para você.
Então essa sua existência aqui, ela faz parte do contexto da eternidade. Ou seja, o Noé de agora será o Noé de amanhã. É isso que ele está dizendo. O Noé de hoje será o Noé de amanhã no plano da eternidade. Até porque lá ele saberá os efeitos da eternidade transitória, enquanto transitório aqui na terra. Lá ele saberá os efeitos disso, lá ele conhecerá o que ele não sabe, o que diz respeito à ultimidade. Porém, o Noé de hoje é o Noé de amanhã. Porque, de certa forma, nós estamos nesse momento reunidos em torno de Noé, certo? Em torno da vida de Noé. Noé não está entre nós com sua pessoa, mas de alguma forma ele está entre nós, porque nós estamos falando a respeito da vida dele. E assim nós falamos a respeito da vida de todos aqueles que participam de nossas vidas. Então vejam bem, se o Noé de hoje é o Noé de amanhã, o Edivan de hoje é o Edivan de amanhã, no contexto da eternidade. A Lia de hoje é a Lia de amanhã, é a Lia da eternidade. O Macário, o presbítero Macário de hoje é o Macário de amanhã. A pastora Marli é a Marli de amanhã. A Anne de hoje é a Anne de amanhã. A Débora de hoje é a de amanhã. A Thaís, Geraldo, enfim. Todos que estão aqui hoje, como você é hoje, será o você de amanhã, no contexto da eternidade. Se você é um cristão ausente diante daquilo que você ouviu de Deus, é esse cristão ausente daquilo que ouviu de Deus que estará presente amanhã na vida das pessoas. Na vida de seus filhos, na vida dos seus amigos. É esse cristão ausente que se apresentará perante o Senhor. Como na parábola, em várias parábolas que o Senhor mostra. Eu quero ser mais objetivo e terminar mais rápido, mas eu tenho algumas coisas para falar ainda. Isso é importante porque nós precisamos entender que a eternidade já começou, de certa forma. Porque nesse sentido, o que nos importa não é apenas saber como será a vida após a morte, a vida na eternidade, porque isso diz respeito a uma promessa, e a promessa de Deus irá se cumprir. Isso é óbvio, a promessa de Cristo irá se cumprir, e nós saberemos lá. Mas o que nos interessa como necessidade para ser objetivo é o hoje. É a eternidade que tem a ver com a minha objetividade hoje, agora. Orar para que eu seja amanhã diferente não vale nada. A minha oração é um movimento que está dizendo: Deus, muda-me agora. Como disse o profeta para Deus: eis-me aqui, usa-me. Não é amanhã, é usa-me agora. Eu estou ouvindo ele falar agora, então é agora, Senhor, não é amanhã. É nesse momento. Senhor, o teu impacto me envolveu não para amanhã, me envolveu agora. É como quando você recebe uma notícia de que tem um familiar seu prestes a morrer, repentinamente você ouve dizer: alguém sofreu um acidente, alguém sofreu isso. Tudo muda naquele momento, não é verdade, minha irmã? Tudo muda. Não tem como você reservar: depois eu me preocupo com isso, depois eu penso nisso. Não tem como. Você pode estar fazendo o que for, naquele momento tudo muda dentro de você. Porque você foi envolvido com uma verdade muito maior. E é essa força que consiste a maneira do cristão existir. Deus fala com ele e ele não consegue pensar em outra coisa mais importante do que a resposta agora. Igreja Cristã Novo Tempo é a nossa resposta a Deus agora. Ou qualquer outro irmão que esteja ouvindo nesse momento, o que você está respondendo para Deus agora? Esse transitório não é algo para ser tratado com banalidade. Esse transitório é algo que diz respeito à nossa realidade
A única oportunidade de sermos alguma coisa é agora, não tem depois. Não existe depois. É agora. O nosso agora é a única oportunidade de sermos eternos. Sendo assim, as pessoas se reunirão em torno de você para sempre, de alguma maneira. Não diante do seu corpo físico ou da sua alma, no sentido de reencarnação, retorno, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas quem você é agora, será quem você é amanhã, ou quem você já está sendo para as pessoas que se reúnem em torno de você, quando vai falar no que diz respeito à inspiração, a um cristão, a alguém. Fonte de inspiração. Nós estamos em torno de Noé nesse momento, nesse sentido. Bom, a boa notícia é que quando nós sentamos à mesa, quando ceamos, ou quando estamos no culto, a princípio nós falamos que vamos nos reunir em torno de Cristo, mas é diferente. No caso de Cristo, a gente não se reúne em torno dele. A gente só se reúne em torno de outras pessoas. Mas em torno de Cristo, a gente não consegue se reunir. É diferente. Que a boa notícia é que quando nós estamos juntos, é Cristo que está em torno de nós. O anjo do Senhor acampa-se o quê? No meio? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os temem e os livra. Essa é a certeza que todos aqueles que se chegam a Deus têm. Ele está em torno de mim, aonde eu estou, desde o meu nascimento. E Ele sabe o que era para mim antes que eu nascesse, e Ele está me dizendo o que será depois. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, e ele vai dizer, quando eu era menino, andava desse jeito, dias virão. Vejam, Jesus está falando para Pedro a respeito do futuro dele. Dias virão. Pedro está ciente que está diante de um homem, que não é apenas um homem. Aquele que ele está vendo ali é apenas um corpo, que representa um corpo real, mas que nesse corpo real está a presença do próprio Deus, porque está falando a respeito da vida dele. Dias virão e que te levarão para o lugar que você não queria. Jesus vai dizendo para Pedro tudo o que vai acontecer no seu futuro, ou seja, ele não está em volta apenas de mim enquanto transitório. Você entende? Ele está em torno de mim enquanto toda a eternidade. Por isso que ele fala do futuro. Daquilo que não aconteceu ainda, mas que ele sabe, e eu não sei como é que ele sabe, minha irmã. Não me pergunte, por favor. Você não veio lá da Paraíba até aqui para me perguntar como é que Deus sabe disso, né? Ele se reúne em nosso redor. Essa é a nossa alegria, porque aonde nós estivermos e nós dobrarmos os nossos joelhos, Ele nos ouve. Todas as vezes que os nossos corações estão entristecidos ou estão preocupados, inquietos, naquele momento em que eu falo com Ele, Ele me ouve. De maneira que eu desejo estar aqui junto com os meus irmãos, porque Ele diz que onde houver 2 ou 3 ali eu estarei, porque é a ordenança que nós cultuemos ao Senhor, então eu tenho a alegria de estar em torno dEle. Nada servirá como um meio legal e tranquilo para que eu diga, Senhor, eu não irei buscar-te mais, eu não irei cultuar-te mais. Para o cristão não. Ele está envolvido com Deus. Convencer as pessoas a acreditarem na sua intenção, pouco importa, o que importa para ele é que Deus sabe o que está acontecendo no seu coração. E isso é preocupante, porque Ele sabe mesmo. Essa é a única oportunidade que você tem de registrar a sua eternidade. Porque a sinceridade você não consegue disfarçar perante o Senhor. E a igreja só serve, é esse contexto da igreja, é a sinceridade. Não tem por que ninguém ficar tentando convencer ninguém, não tem isso. A palavra está sendo dita, você está ouvindo Deus, então responda, você responda ou não.
Entre nós, um dia nós não nos encontraremos, mas entre o Senhor, impossível. Escapar desse contexto é impossível. Eu posso rejeitar o chamado de Deus para mim, aqui nessa igreja. Eu posso rejeitar o chamado de Deus para mim aqui nesse bairro, no lugar em que Ele me colocou. Mas eu não posso mudar a verdade de ter rejeitado e transformar isso em uma ponte para convencer o Senhor de algo que Ele sabe que não é o que eu estou tentando convencer. Sendo assim, meus irmãos, só tem uma alternativa, Anne. A gente abraça esse negócio e vamos para cima. Só tem uma alternativa, a Igreja de Cristo, pastores, pastora Lia, pastora Marli, pastor Macário, pastor Lafayette, que nós precisamos orar por ele, porque ele disse que estava com febre, por isso não veio hoje. Só tem uma alternativa, meus irmãos. A gente abraça esse negócio e vamos vestir a camisa e vamos para a guerra. Fora isso, nós estaremos no contexto da eternidade distorcidos e destruídos. Esse é o único contexto. Essa é a única opção que nós temos. Ele me chamou, então eu não tenho outra chance, eu não posso ter outra reação a não ser: eis-me aqui, Senhor, pronto para ser mudado, pronto para ser moldado, pronto para ser transformado todos os dias. Senhor, me ajuda a não descansar no conceito que eu tenho de descanso, porque isso é trevas. A cama que eu acho que é o lugar de descanso, na verdade é um lugar de morte. Então vejam bem, nós temos a boa notícia, Ele está no meio de nós. Mas nós temos a boa notícia, Ele está ao nosso redor. Quando Ele está em nosso redor, significa que Ele está no redor de nossa vida como um todo. Nossa família, dos nossos sentimentos, nosso presente, nosso futuro, nosso passado. Ele está presente em todo instante. E por isso eu louvo a Deus. Se você quiser encerrar a mensagem apenas no YouTube, pode encerrar, por favor. Obrigado, irmão. Por isso eu